Você está ouvindo Radiola Pod Show. Olá, seja bem-vindo ao Radiola Pod Show. Aqui é William Gonçalves e este episódio é a segunda e última parte da sequência de contos infantis do escritor português Guerra Junqueiro, publicados na obra Contos para a Infância, em 1875. Ouça o episódio anterior para acompanhar os primeiros contos para a infância que nós apresentamos. E nesse programa, vamos começar contando uma história sobre desejos, comparações e a importância de enxergar o verdadeiro valor das coisas que possuímos. Vamos conhecer a história de Martinho, um rapaz de vida simples que por um momento sonhou em ter a vida de outra pessoa, mas acabou descobrindo que cada um carrega suas próprias dificuldades. Vamos ao conto O Rico e o Pobre. Radiola Pod Show. Martinho era um rapazito que ganhava sua vida a fazer recados. Um dia, voltando de uma aldeia muito distante da sua, achou-se cansado e deitou-se debaixo de uma árvore, à porta de uma estalagem junto da estrada. Estava comendo um bocado de pão que tinha trazido para jantar, quando chegou uma bela carruagem em que vinha um fidalguinho com o seu preceptor. O estalajadeiro correu imediatamente e perguntou aos viajantes se queriam apear-se, mas responderam-lhe que não tinham tempo e pediram-lhe que lhes trouxesse um frango assado e uma garrafa de vinho. Martinho estava pasmado ao olhar para eles. Olhou depois para sua códea de pão, para sua velha jaqueta, para o seu chapéu todo roto e, suspirando, exclamou baixinho: "Oh, se eu fosse aquele menino tão rico, em vez do desgraçado Martinho! Que fortuna seria ele estivesse aqui e eu dentro daquela carruagem." O preceptor ouviu casualmente o que dizia Martinho e repetiu ao seu aluno, que, lançando a cabeça fora da carruagem, chamou Martinho com a mão. "Ficarias muito contente, não é verdade, meu rapaz, podendo trocar a minha sorte pela tua?" "Peço que me desculpe, senhor", replicou Martinho corando. "O que eu disse não foi por mal." "Não estou zangado contigo", replicou o fidalguinho. "Pelo contrário, desejo fazer a troca." "Oh, está a se divertir-se comigo?", tornou Martinho. "Ninguém quereria estar no meu lugar, quanto mais um belo e rico menino como o senhor. Ando muitas léguas por dia, como pão seco e batatas, enquanto que o senhor anda numa carruagem, pode comer frangos e beber vinho." "Pois bem", volveu o fidalguinho, "se me queres dar tudo aquilo que tens e que eu não tenho, dou-te em troca de boa vontade tudo o que possuo." Martinho ficou com os olhos espantados, sem saber o que havia de dizer. Mas o preceptor continuou: "Aceitas a troca?" "Ora essa", exclamou Martinho, "ainda uma pergunta? Oh, como toda a gente da aldeia vai ficar assombrada de me ver entrar nesta bela carruagem." E Martinho desatou a rir com a ideia da entrada triunfante na sua aldeia. O fidalguinho chamou os criados, que abriram a portinhola e o ajudaram a descer. Mas qual foi a surpresa de Martinho, vendo que ele tinha uma perna de pau e que a outra era tão fraca que se viu obrigado a andar em duas muletas. Depois, olhando para ele de mais perto, Martinho observou que era muito pálido e que tinha cara de doente. O fidalguinho sorriu para o rapazito com ar benévolo e disse-lhe: "Então sempre desejas trocar? Querias porventura, se pudesses, deixar as tuas pernas valentes e as tuas faces coradas pelo prazer de ter uma carruagem e andar bem vestido?" "Oh não, por coisa nenhuma", replicou Martinho. "Eu", disse o fidalguinho, "de boa vontade seria pobre, se tivesse saúde. Mas como Deus quis que eu fosse aleijado e doente, sofro os meus males com paciência e faço por ser alegre.
dando graças a Deus pelos bens que me concedeu na sua infinita misericórdia. Faz o mesmo, meu amiguinho, e lembra-te, se és pobre e comes mal, tens força e saúde, coisas que valem mais que uma carruagem e que não podem comprar-se com dinheiro. Martinho aprendeu que a riqueza nem sempre está no ouro ou no luxo. Essa história nos ensina a valorizar o que nós temos, em vez de desejar cegamente aquilo que não conhecemos por completo. Afinal, nem toda troca vale a pena, e algumas riquezas, como a saúde, não podem ser compradas. Nossa próxima história nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da dignidade e do caráter. Quando o poder está em jogo, muitos podem perder de vista o que realmente importa. Mas será que a grandeza de um líder está apenas na força e na habilidade? Ou seria a compaixão o verdadeiro sinal de realeza? Qual será o rei? Um conto marcante sobre sucessão, honra e a diferença entre aqueles que buscam o trono e aqueles que verdadeiramente merecem reinar. Vamos ouvir! Radiolapod Show. Morreu uma vez um rei, deixando 4 filhos e sem ter designado o sucessor. Reuniu-se a corte e decidiu-se que a coroa devia pertencer não ao mais velho dos 4 filhos, mas sim ao mais digno. Resolveram, além disso, que o cadáver do rei fosse posto de pé contra um muro, e que o príncipe que acertasse melhor com uma flecha naquele alvo seria o escolhido para sucessor. Começou o mais velho, esticou a corda do arco, apontou durante muito tempo e a flecha foi atravessar a mão esquerda do defunto. O príncipe soltou grito de alegria, cuidando que seus irmãos atirariam pior e que por conseguinte seria ele quem viria a reinar. O segundo acertou em cheio na cara do rei, soltando um grito ainda mais alegre do que o outro príncipe. O terceiro varou o coração de seu pai, e os seus gritos de triunfo quase que chegavam ao céu, porque lhe parecia impossível acertar melhor. Quando chegou a vez do quarto filho, tiveram de lhe meter nas mãos as flechas e o arco, mas desde que olhou para o alvo, arrojou as armas longe de si e desatou a chorar. "Oh, meu pai, meu querido pai", exclamou ele, "como poderei eu jamais consolar-me de ver o teu corpo crivado de flechas pela mão de teus próprios filhos?" Nessa história, nos lembramos que a grandeza não está na força das mãos, mas na nobreza do coração. Um líder de verdade não é aquele que vence a qualquer custo, mas aquele que compreende o valor da vida e do respeito. E para encerrar a sequência de contos para a infância, vamos apresentar uma história que toca o coração e fala sobre o poder da saudade, da dor da perda e da necessidade de seguir em frente. O luto pode ser um fardo difícil de carregar e muitas vezes a tristeza nos consome. Mas o que acontece quando o amor que sentimos por aqueles que partiram nos ensina a transformar o sofrimento em serenidade? A Urna das Lágrimas é um conto emocionante sobre uma mãe e sua filha, com uma lição sobre o amor que transcende a vida. Vamos ao conto. Radiolapod Show. Era uma vez uma viúva que tinha uma filhinha muito linda, a quem adorava sobre todas as coisas. Não se separava dela um só momento. Mas um dia, a pobre pequerrucha começou a sofrer, adoeceu e morreu. A desditosa mãe
que tinha passado as noites e os dias sem repousar um momento à cabeceira da filha, julgou endoidecer de mágoa e de saudades. Não comia, não fazia senão chorar e lamentar-se. Uma noite em que estava acabrunhada, chorando no mesmo sítio em que a filha tinha morrido, abriu-se de repente a porta do quarto e viu-a aparecer a ela, a sua querida filha, sorrindo com uma expressão angelical e trazendo nas mãos uma urna que vinha cheia até as bordas. "Oh, minha querida mãe", disse ela, "não chores mais. Olha, o anjo das lágrimas recolheu as tuas nesta urna. Se chorares mais, transbordará, e as tuas lágrimas correrão sobre mim, inquietando-me no túmulo e perturbando a minha felicidade no paraíso." A pequenina desapareceu, e a mãe não tornou a chorar para a não afligir. E assim termina nossa história. A dor da perda nunca desaparece completamente. Mas essa história nos lembra que o amor verdadeiro também significa encontrar forças para seguir adiante. Às vezes, honrar a memória de alguém significa viver com alegria e guardar no coração os momentos felizes que tivemos juntos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da obra Contos para a Infância, onde temos narrativas simples, mas bastante impactantes e que nos convida a uma reflexão sobre os acontecimentos do nosso cotidiano. É uma obra antiga, porém, permanece atual. O Radiola Pod Show fica por aqui. Compartilhe com seus amigos e familiares. Ajude a passar em frente essas histórias valiosas para essa e as futuras gerações que virão. Siga o Radiola Pod Show e não se esqueça de deixar seu comentário, pois a sua opinião é muito importante. Até breve!